Mocuyu Motumba Colefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é de a bênção, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui acompanhando o canal da Cabocla. Hoje, a pedido do mestre André Costa, viemos falar sobre um diálogo de Platão que eu amo, que é o Ion. O Ion é um dos diálogos de Platão em que o autor faz um grande elogio à poesia. Só que no Ion a poesia é elogiada de uma forma bem diferente da forma como, por exemplo, no Fedro, que é outro diálogo onde se fala sobre poesia. No caso, no Ion, a gente tem um debate entre um Rapisodo, o Ion, e Sócrates. O Ion vai ser convidado a falar sobre a sua arte, né, sobre a sua técnica, e Sócrates vai colocá-lo numa verdadeira arapuca. Mas antes da gente chegar a essa questão do Ion, a gente precisa falar um pouquinho sobre a poesia na época de Platão, na Magna Grécia. A poesia na época de Platão era uma verdadeira instituição. Era através da poesia que os alunos, os discípulos e os professores, os didáscalos, ensinavam os seus alunos tudo, desde o alfabeto até a matemática, enfim, todo o conhecimento grego era transmitido através das poesias, seja de Homero, de Hesíodo, ou seja, através da incorporação que as poesias vão ter na tragédia clássica. Então, Platão vai, em sua obra, criticar muito a poesia, desde esse lugar de que a poesia era a paideia grega, era a forma como a transmissão da cultura grega se dava. Então, a gente sabe, sobretudo da crítica que o Platão vai fazer na República, a poesia, talvez a questão mais famosa da questão da poesia em Platão seja a expulsão da poesia da cidade ideal, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a poesia no Ion. É nítido que é complexa a questão sobre como que Sócrates vai colocar Ion numa arapuca, porque também Sócrates vai fazer uma série de elogios ao Ion. A palavra Ion já é capaz de causar bastante curiosidade. Olha o caminhão passando, desculpa o barulho, é da rua, a rua tá aqui no nosso canal também. Aliás, hoje a gente está em greve novamente e fazendo dessa greve uma lição para toda a clássica, porque a gente não vai desanimar. Estamos aí participando da greve dos professores estaduais, pelo piso nacional, pela revogação da reforma do ensino médio. Não desanimamos. E esse canal pode ser também um veículo de pensamento sobre qual é o lugar da poesia na filosofia. Na filosofia de Platão, desculpa, na poesia de Platão, a gente vai ler uma complexidade muito grande sobre a questão. E a palavra Ion, o nome Ion, a gente sabe que quer dizer também o lugar onde passam eletrodos. Então a gente tem o íon, o polo positivo e o polo negativo, e isso vai ser questão, né? Por isso que a gente está falando a questão da o eletromagnetismo, a questão de poder ser magnetizável, o poder de magnetizar que é conferido à poesia de Ion no diálogo vai ser a grande questão. Então a gente tem esse sinal, né, essa forma de nomear aí o diálogo pelo nome Ion. O Ion é um rapisodo, é um poeta centrado numa transmissão oral. Ele canta quando ele ensina. E o que ele canta? Ele canta Homero. Esse rapisodo em específico vai ser considerado em virtude de uma transmissão que se dá através da poesia de Homero, ou seja, a Ilíada e a Odisseia. O próprio Ion responde a Sócrates que ele não saberia falar sobre outro poeta que não Homero.
porque os outros o fazem dormir e Homero o desperta, ele fica acordado. Além de Rapisodo, Ion também é um general de exército, e ele se diz utilizar da poesia para efeito militar, o que é incrível, né? Porque a gente sabe que, de fato, nas campanhas militares da Grécia, os soldados cantavam, tinham um hino, tinham a corneta, né? Que não é um nome corneta, tem um nome específico, mas a invocação se dava através de canto. Então, o Ion, esse Rapisodo, ele além de ser um poeta, transmissor da poesia de Homero, ele também era um general, responsável aí por grandes feitos nas guerras que a Grécia se colocou. Além disso, a gente tem na palavra o nome de um deus, Dionísio, o Ion. Então, Dionísio, né? Dionísio. O Dionísio, que é o deus do às vezes nascido, deus do vinho, Baco, deus das tragédias, o verdadeiro revolucionário dos costumes, pelo menos segundo o que a gente pode ler, seja em Platão. Platão faz elogio de Dionísio nas leis. Ele fala que o vinho é muito bem-vindo, sobretudo para quem estuda matemática, sabe-se lá por quê. A justificativa é simples. O Platão fala nas personagens do diálogo As Leis, que quem estuda muito matemática acaba dissociando o espírito do corpo, e aí o vinho teria essa capacidade de fazer retornar o vinho, o corpo, o espírito. O espírito retorna para o corpo no momento em que você toma vinho, o que talvez os padres saibam mais do que a gente, porque eles tomam vinho. Um dos milagres de Cristo. Enfim, o deus Dionísio, acredito que de alguma forma está presente no diálogo, porque é falado que o poeta Ion, ele tem uma técnica, ele não tem um saber, ele tem uma técnica. O que ele transmite se dá sem o saber, sem uma sofia e ao mesmo tempo sem a ignorância sobre o que ele pode saber, né? Sem aquela questão do só sei que nada sei, socrático. Ele acredita, defende ter uma técnica, mas ele não tem nenhum saber sobre essa técnica, e nisso reside o maior perigo. Por quê? Porque a técnica de que é munido o Ion é uma técnica perigosa. A princípio, ela possui o poder de eletromagnetizar o público, e a relação de eletromagnetismo, né? O ímã vai ser nomeada a pedra de Hércules. O ímã, ele é perigoso porque através da fala você teria aí o poder de magnetizar. A gente sabe de uma pedra que é o adimanto. Lá no livro 10, o adimanto vai ser uma pedra responsável por ser o mastro que liga o mundo dos mortais ao mundo dos imortais, que conseguiram ascender no mundo das virtudes, um possível paraíso, né? O melhor dizendo, também tem a Ilha dos Bem-aventurados, para onde, por exemplo, Sócrates teria sido levado. No livro 10 da República, a gente vai ter a menção a essa pedra, o adimanto, como a pedra do mastro, que é, no mito de responsável por conectar mortais e imortais. O adimanto, a princípio, também seria uma pedra magnetizável, porém, no diálogo Ion, a pedra em questão é chamada pedra de Hércules, é o ímã, né? É falado que o poeta, ele teria a capacidade de magnetizar, de causar uma imantação nos anéis e passar esse mesmo poder para os anéis que ele magnetiza. O que a gente sabe é que é um poder chamado Theia Dynamis, Theia de deuses, né? Aliás, eu queria recomendar a live que a gente fez com o mestre André Costa
sobre essa relação entre monoteos e politeos, né? Monoteos, que vai dar a palavra monoteísmo, e politeos, que vai dar a palavra politeísmo. Monoteísmo, um Deus só; politeísmo, vários deuses. Na Umbanda, a gente tem a virtude de poder conectar monoteísmo e politeísmo. E sobre isso, o André Costa fala numa live que ele fez aqui no canal. Eu vou colocar nas descrições desse vídeo o link para acessar aí essa live, em que eu aprendi tanto sobre como conciliar o mono e o politeísmo. Além disso, também tem a live sobre a Jurema, que eu também vou deixar aqui o livro A Jurema, que é do mestre André Costa. Recomendo a todos os ouvintes. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Esse poder do Teo, né, o poder teológico, teologia é uma palavra que aparece na República, no livro Passo 300 e pouco. Se quiser eu posso colocar também aqui na descrição do vídeo qual é o passo específico em que a palavra teologia aparece na obra de Platão. Essa palavra aparece justamente para conceituar um poder que no diálogo íon vai ser chamado Theia Dynamis. É um poder desvinculado da sabedoria, que vai ter outro nome. O poder da sabedoria vai se chamar Theia Moira. É o destino de Sócrates, por exemplo, é uma Theia Moira. Já a técnica do íon é uma Theia Dynamis. É um poder de conectar-se com Deus ou com os deuses e de conectar também a audiência. Então, a Theia Dynamis conecta íon, o Rapisodo, as musas, as moiras, né? No caso do Platão, a gente vai ter as musas no íon, as musas que ditam a poesia, e a audiência. Então, são três entidades que são conectadas através da poesia e conectadas de uma forma magnetizável, de uma forma muito energizante, eu diria, né? Inclusive, abre uma questão para a gente pensar em que medida, por exemplo, o daimon socrático também tem uma relação aí de conectar o próprio filósofo com uma entidade que é espiritual, né? No caso do íon, a gente tem essa conexão, mas através da poesia, não através de uma sabedoria ou de uma ausência de uma sabedoria. E isso Sócrates vai fazer notar, que o Rapisodo, a poesia do Rapisodo é extremamente perigosa, porque ela não provém de sabedoria aquele que escuta. Muito pelo contrário, ele fica absorto, uma certa anestesia causada pela relação de alienação que o poeta tem junto com as musas, alienação a qual também é convidada aí a audiência que assiste o poeta a ficar, com perdão, né, do anacronismo, com a palavra alienação. A gente tem no lacanês, né, no Lacan, na psicanálise, uma consideração sobre alienação como uma condição humana. Mas, enfim, agora a gente quer falar sobre esse enteos. Dois são os verbos para os quais chama a atenção o diálogo íon. Um, enteos, que vai dar a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer enteo. O teo aí é estar cheio de deuses. Então, o poeta é aquele que tem entusiasmo e que ele entusiasma tanto as musas quanto a audiência que o assiste. Então, é entusiasmo, é cheio de deuses, enteos. Outro verbo presente no diálogo é o verbo coribantial. Coribantial, que vai dar a palavra coribantes. Os discípulos, as discípulas de Dionísio são as coribantes. Elas ficam delirando em meio ao ritual dionisíaco e perdem a noção daquilo que estão fazendo. Não vai ser diferente no diálogo íon. A gente tem o íon coribantial. Ele é possuído pelas musas e realiza isso. Essa possessão é realizada através de harmonia e ritmo. São duas palavras gregas. Harmonia e ritmo é o elemento através do qual o delírio báquico do Rapisodo, do íon, se dá em meio à contação da poesia.
Então a gente tem uma menção aí a essa realização de entusiasmo e de coribantial, né, de delírio, que se dá a partir do poema, cuja metáfora do próprio Ion é Ima, a pedra de Hércules. Essa pedra que atrai anéis, no passo 533 do diálogo, é referido como tendo um poder magnético. Então, o poema seria esse poder de atrair anéis que ficariam pendurados, né, e que teriam o poder de atrair novos anéis. Esse poder magnético da poesia é referido como perigoso por quê? Porque a relação entre poeta, musas e audiência se dá sem virtude. E a alienação sem virtude vai causar só ruína. Então o Sócrates chama a atenção para essa forma como o Rapisodo realiza o seu ritual, a sua performance, como capaz de levar não à virtude, mas ao vício. Então é totalmente antagônico à realização da própria filosofia, da própria busca pelo conhecimento, o ritual báquico que se dá através da poesia. Pelo menos essa é minha interpretação. Há diferentes interpretações. Há, por exemplo, o Holloway, que é um pesquisador vivo, ele já deve ter uns 100 anos, ele é bem maduro, né, para a profissão de filósofo. Ele mora na Inglaterra e produz ainda. Ele acabou de lançar um verbete no dicionário Oxford, afirmando que a gente poderia pensar que o Sócrates vê a possibilidade de utilizar-se da poesia para colocar o filósofo no poder, o filósofo ou a filósofa, exatamente porque a poesia teria esse poder, né? O poder dos deuses, o poder de conectar a audiência e deuses, só que a princípio esse poder se daria, na maioria dos casos, de uma forma canhestra ou não inclusiva, não inclui o filósofo, não inclui o saber, não inclui a virtude, mas exclui o saber, a virtude. E aí o Holloway se pergunta, será que o Sócrates visualiza na capacidade de reunir multidões, né, que a poesia teria, a poesia tal como o Rapisodo realiza, né, essa função de cativar multidões, uma possibilidade, uma estratégia política para colocar a aristocracia de sábios no poder? É uma questão que o Holloway traz. No livro 10 da República, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o lugar da poesia na República, mas vamos trazer aqui uma palhinha. A gente já falou sobre o mastro, que reúne o mundo dos mortais e o mundo dos mortais. No livro 10 da República, a gente também teria uma menção ao Odisseu. O Odisseu que lá na Odisseia houve sereias e preso a um mastro não se deixa levar pelo encantamento das sereias, que morrem, né? As 3 sereias da Odisseia se matam em virtude da resistência que Odisseu mantém, ele não se deixa levar pelo encantamento, então o destino das sereias é morrer. Já no livro 10 da República, a gente também tem sereias em número de 9, são 9 sereias, 3 moiras, que são entidades do tempo, que cantam 8 notas musicais. Enquanto cantam, elas levam os mortos com virtude para o paraíso. É assim como acontece com só que ele é um personagem que experimenta uma experiência de pós-mortem, né? Ele morre, mas ele apenas se deu como morto, foi dado como morto, porque ele volta para contar aí como é o caminho até o mundo dos mortos. E como que se dá essa seleção entre aqueles que vão para cima e os que vão para baixo. No Íon, para concluir,
a gente vê então um processo de inclusão da poesia, que é tomada como útil, necessária para a política da cidade, a princípio. Essa é uma interpretação possível. Só que passando pelo perigo já referido, que é o perigo de não transmitir nem o saber, nem a falta de saber, ou a consciência da falta de saber, nem virtude, o que faria com que a poesia seria um perigo contínuo. É uma técnica, não é um saber, é uma técnica extremamente perigosa de persuasão que causa um circuito eletromagnético entre público, audiência e musas. O íon, ele é um general, ele não é um sacerdote. E talvez seja esse o ponto também. A gente vai ver já na República um apelo aos sacerdotes pela possibilidade de que, através do sacerdócio, os capazes, né, dessa proeza encaminharem justamente os seus discípulos para a distinção entre qual é a vida capaz de levar-nos para o paraíso e qual a vida que é capaz de levarmos para baixo, ou para os infernos, né, anacronicamente. Então, assim, a gente teria aí um problema que é o poeta não teria essa capacidade, né, de nos ensinar a ter uma vida virtuosa para poder morrer e ir para cima. O poeta, ao contrário, poderia causar o oposto, que é, em um mundo de vício, incitados pelo delírio báquico, incitados pelo entusiasmo, a gente perder a noção do perigo e se deixar levar pelas piores tentações. O poeta, ele seria mais assim o causador de um circuito, como uma espécie de cinto que fecha e abre, um cinto que conecta musas, deusas, poeta e audiência. Lá no livro 10 a gente vai ter essa condenação da poesia, porque através da poesia a gente poderia ficar como se dentro da caverna. A gente não ia conseguir sair da caverna, como no mito da caverna contado aí na República. Esse perigo da gente ficar dentro da caverna sem capacidade de distinguir o que é fantasia do que é realidade seria, a princípio, a primeira justificativa, ou a justificativa mais óbvia para a condenação da poesia. Mas no íon a gente teria essa duplicidade de interpretações, né? Que seria, a poesia pode ser tanto tomada como uma realização fantástica, porque ela é causadora de entusiasmo, é causadora de delírio báquico, como um perigo para a cidade, pois pode, ao invés de ocasionar a ascensão do rei filósofo, a ascensão da aristocracia capaz de governar a cidade para a sua própria realização de justiça, né, a gente teria o oposto, ou seja, o Rapsódo ele seria provedor de uma incapacidade de realização de justiça. Então esse seria aí o duplo sentido do termo poesia no íon. Laroye! Grata por assistir. Mokuyu Motumba Qualefé para quem é filho de santo. A bênção para quem é de a bênção. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Axé, saravá. Um beijo. Tamo junto.